Pessoas que têm empresas, que são donas de empresas e que fazem com que seus colaboradores desenvolvam burnout, não são líderes, são chefes. Enquanto a liderança inspira e influencia, a chefia exerce autoridade e controle. Essa é a maior diferença. Eu trouxe uma cola aqui, só dessa parte, para ser bem específica. Burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é uma condição psicológica que resulta do estresse crônico no trabalho, levando à exaustão física e mental, despersonalização e diminuição da realização profissional. Seus sintomas incluem fadiga, irritabilidade, insônia, dores de cabeça, problemas gastrointestinais, desânimo, perda de interesse, distanciamento social e até mesmo sintomas físicos como dores no corpo. Isso é só para a gente entender do que a gente está falando, porque agora eu quero falar. Eu não vou me aprofundar em burnout, aí vocês dão um Google ou consultem as inteligências artificiais para entender e se aprofundar. E também não vou entrar muito em liderança ou chefia, mas eu só quis fazer uma distinção entre liderança e chefia para você entender que um líder jamais vai adoecer um funcionário. Jamais. Porque ele vai fazer de tudo para ele ser saudável e fazer com que a equipe, o time, sintam esse ambiente saudável, porque ele sabe que produtividade 100% só é possível quando você investe em capital humano, ou seja, quando você desenvolve as pessoas que estão trabalhando com você, garantindo que elas tenham saúde mental e emocional no trabalho, descanso apropriado, respeito, empatia, enfim, é uma junção de fatores que fazem com que um líder ele sempre pense e olhe para o colaborador dele com um olhar holístico, como um todo. Então ele não é só uma ferramenta de trabalho, né? Ele tem uma vida, ele tem outras coisas, ele desenvolve e exerce outros papéis, ele não é só um colaborador. Então o líder ele também tem esse olhar holístico em relação a quem ele está liderando. Então isso reflete muita saúde. Então quando há um líder num time, dificilmente você vai ver uma pessoa infeliz naquele trabalho. A pessoa está infeliz no trabalho, ela está sobrecarregada, ela está exausta, ela está tendo crises de ansiedade por causa do trabalho, ela sofre assédio moral, porque assim, quando a chefia é igual chefe tóxico. Pronto. Quando é chefe é porque a pessoa é tóxica. Ela tem algum desvio de caráter, é muito mais autoridade e controle, então tem que ser do jeito dela. Ela não percebe de que a equipe que ela tá tentando tanto ajustar e deixar coesa é reflexo dela. Ela é tão tóxica que ela não enxerga a própria insalubridade. Porque é insalubre trabalhar com uma pessoa tóxica. Eu passei por isso. Ainda tomei um chute quando eu saí do meu trabalho, né? Eu fui descartada como um objeto, porque eu estava no ápice do burnout, eu fiquei doente, eu adoeci por conta do meu diretor, de um trabalho que eu fiquei quase 10 anos, e eu só fui descobrir, perceber toda a dinâmica do narcisismo do meu ex-chefe quando eu saí. Porque ali quando você tá inserido nisso, você não percebe que você tá doente. Por que acontece? É um ponto muito importante que é o que eu quero falar, que é a pessoa que adoece, né? O colaborador que desenvolve burnout. É com você que eu quero conversar. Porque eu já fui essa pessoa, então eu tenho propriedade para falar. O primeiro que vocês têm que entender uma coisa, o funcionário que se destaca, aquele que entrega mais, se ele não tiver um líder, ele tá fudido, porque quanto mais ele entregar, mais o chefe vai sugar, porque eles são vampiros energéticos também, vamos falar disso. E a gente, como que a gente começa a desenvolver esse burnout, né? Geralmente, pessoas que desenvolvem têm umas certas características que são muito comuns. Elas têm uma crença de que elas não são boas o suficiente, então elas precisam da validação externa. E são presas fáceis para chefes tóxicos. É aquele encaixe perfeito, chave e fechadura da dependência emocional. Um senhor só vai ter escravo porque o escravo existe. Então,
O chefe tóxico só existe porque a gente permite que ele exerça essa autoridade, esse controle. Porque quando a gente se coloca e fala não, basta, chega, ele se coloca no lugar dele. Porque chefe também não sabe de porra nenhuma e exige muito da gente. Eles não entendem nada de processo, eles não dão a cara dele pra bater. Alguns até vestem a camisa, levantam um pouquinho das manguinhas, mas não é no 100%, no sentido de você inspirar e influenciar positivamente, que é o papel de um líder. Então ele exige, então ele te exaure. Então quanto mais você entrega, quanto mais você é bom, quanto mais você faz, mais ele vai querer. E ele nunca vai te reconhecer. Nunca. Um elogio, outro um pouco velado, que é pra, às vezes, em relação à manipulação. Então ele te elogia mais pros outros do que pra você. E ele só faz alguns elogios a você em situações muito extremas, de que você possa, que há a possibilidade de você pedir as contas, de você pedir demissão. Aí ele vai lá e tenta te puxar, porque ele sabe que se você sair, é ele quem perde, não você. Então, gente, esse é um assunto muito vasto, o vídeo já ficou longo. O que eu quero te falar é o seguinte, vai fazer terapia. Porque se você tá, né, quando eu descrevi ali o burnout aqui na minha colinha, fadiga mental, exaustão física e mental, tendo crises de ansiedade, porque você sabe no fundo, você que sofre assédio moral, que tem chefe tóxico, é com você que eu tô falando e você sabe. Você pode não ter contado pra ninguém, ainda, mas lá dentro de você, você sabe que você tá passando por isso. Então, vai se aprofundar um pouco nisso, vê se você se encaixa melhor nos sintomas, dá uma pesquisada sobre isso e procure ajuda. Porque senão, esse cara ou essa mulher que é o seu chefe, o seu patrão, que não é um líder, que isso fique claro, ele vai te exaurir até você ficar como eu, porque eu entrei em depressão profunda depois que eu fui mandada embora. Eu fui pro subsolo do fundo do poço, só eu sei. E a minha irmã, que não soltou minha mão, que sabe, né, o modo como eu fiquei, eu pensei até em me desviver, né, de arrasta pra cima. Quando eu saí de lá, 2 vezes, eu cheguei a planejar isso por conta de um chefe pau no cu, gente. Esse cara merece isso, sabe? E você tá passando por isso, né? Você tá passando por isso, às vezes tá muito velado, então é muito sutil o modo como ele exerce esse controle, essa autoridade. Às vezes ele te elogia, às vezes ele é um pouco bajulador demais, ou ele elogia só você, o resto ninguém presta. Por que é só você que ele tá elogiando? A equipe inteira não presta, só você presta, porque ele tá te usando. Enfim, ó, tá vendo que toda hora eu volto e eu me alongo porque é um assunto muito vasto. Mas vai procurar ajuda, vai se cuidar. E, gente, para de ser CLT, sabe? Vai estudar, você tem algum dom, vai fazer alguma coisa pra você, sabe? Se torna MEI, pequeno empreendedor, tem um monte de coisa gratuita na internet, pega o seu talento, vai fazer artesanato, não, vai vender sanduíche na praia. Mas não fique perto de chefes tóxicos, porque eles são capazes de te desviver, não de modo direto, mas de modo indireto, de você querer pensar em fazer isso de você, porque a gente duvida até da nossa sanidade mental quando você convive com um tipo de pessoa desse, né? Pra você ver um nível de insalubridade, que é conviver com uma pessoa, e geralmente trabalho de segunda a sexta, ou a maioria no 6x1, que é pior ainda. Enfim, vai procurar ajuda, vai se cuidar. Eu sou terapeuta também, faço apometria, também pode me procurar, o link tá no perfil, ou me manda uma mensagem, quiser se aprofundar, tá se sentindo muito sozinho, tá pensando besteira. Tem as lives de quinta-feira, que é um tratamento espiritual energético, que você pode participar toda quinta-feira aqui no TikTok, às 20 horas, pra você sair desse padrão, liberar, transformar essa crença de não se sentir boa o suficiente em crenças fortalecedoras para você não ser mais presa fáceis de vampiros energéticos, que são os chefes tóxicos, que é um bando de pau no cu.